estou aqui curtindo esse dia de sol da primavera aqui em London, Ontário, no Victoria Park, aqui no centro da cidade. No vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês alguns toques para conseguir o primeiro emprego aqui no Canadá. Então, tá bom? Então fica aí que logo depois da vinheta eu vou passar para vocês 3 toques para conseguir o primeiro emprego aqui no Canadá. Tá bom? Mas antes de continuar, já deixa um like, faz um comentário, fala um bom dia, boa tarde, boa noite, fala de onde você veio ou como você veio parar nesse vídeo, que o algoritmo do YouTube precisa entender que esse vídeo aqui é significativo para chegar para mais gente. Combinado? Então vamos lá, imagina a situação, sair do Brasil com anos de experiência, aí vim para o Canadá, consegui um endereço fixo, tirei já minha documentação, tipo SIN number ou carteira de motorista e começo a aplicar para vagas de emprego aqui no Canadá. E ninguém me chama. Por que ninguém vai te chamar? Por 2 motivos iniciais. O primeiro motivo é a tal da experiência canadense. O que é a experiência canadense? A experiência canadense é que eles dão muito mais valor se você trabalhou, por exemplo, como caixa de supermercado, como estoquista numa grande loja de armazéns, como entregador num delivery de pizza, do que se você trabalhou numa multinacional no Brasil. Porque imagina a situação. Tem gente chegando aqui do mundo inteiro para o Canadá, deve ter ouvido em algum lugar, né? O Canadá precisa de brasileiros. Só que não. Tem gente chegando aqui do mundo inteiro aqui no Canadá, refugiados, por exemplo, sírios, ucranianos, gente chegando tudo quanto é lugar aqui no Canadá, precisando e procurando emprego. Eles precisam saber o quê? Se você está adequado com a cultura canadense. Nós, latinos, temos bons e maus estereótipos. Por exemplo, que bom estereótipo o brasileiro geralmente passa? Que geralmente ele é overqualified, super qualificado, é bom trabalhador, o ambiente fica divertido com a gente, mas tem alguns estereótipos que são negativos. Por exemplo, nós não somos pontuais, ou somos invasivos, ou, por exemplo, fazemos algum comentário que para eles são indelicados. Então, o que é essa tal de experiência canadense? É que eles precisam de um atestado de que um outro empregador sabe que você já está adequado para a cultura canadense. Isso é super importante. Nas aulas de inglês do YMCA que eu fiz, a gente tinha um treinamento para adequar a cultura canadense. E eles têm essa ideia. Se vão contratar alguém, se tiver um canadense e você, o canadense vai ser contratado na sua frente. Se tiver, por exemplo, alguém da Europa Ocidental e você, possivelmente quem estiver na Europa Ocidental vai ser contratado na sua frente. Mas por que acontece isso? Por causa da proximidade cultural. Então a proximidade cultural vale bastante para eles. Ah, mas a gente não tem a cultura ocidental? Eu já até falei nos meus stories do Instagram, que até conversei com uma promotora aposentada, ela trabalhou no sistema judiciário lá em British Columbia. Eu trabalhava na nursing home e ela explicou para mim que para os canadenses, quem é ocidental é a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Canadá, e, por incrível que pareça, é Israel, Nova Zelândia e Austrália. Aí eu pensei, mas Israel é a Ásia, Austrália e Nova Zelândia está lá no Oriente, eles estão falando de cultura ocidental. Ah, mas a gente está no Ocidente? Geograficamente, a gente está no Ocidente. Mas para eles, o que acontece? Nós somos chamados de sulistas, ou sul. Então, do México para baixo, nós do sul somos latinos. E é bastante engraçado que a gente não é uma massa homogênea de latinos. Então, por exemplo, se tiver que comparar entre uma pessoa que fala espanhol que fala português, possivelmente quem fala português, os brasileiros, tem uma certa vantagem em cima das outras culturas latinas e caribenhas. Então, é super interessante essa divisão. Então, o primeiro passo é a experiência canadense. Na experiência canadense, se você não tiver, dificilmente você vai conseguir seu primeiro emprego. Tá, mas como que eu vou ter experiência canadense se ninguém me contrata para o primeiro emprego? Aí vem a segunda questão, que é a referência canadense. Muitas vezes o que vai acontecer? Eu ia procurar emprego, eu colocava lá os nomes das pessoas que eu conheci brasileiras. E geralmente o canadense ele vê lá o sobrenome e fala assim, pô, esse sobrenome aqui não é canadense. Então, aí vem a primeira dica para você conseguir quebrar essa barreira e conseguir o primeiro emprego. É o quê? O networking, conhecer gente. Tá, como que eu faço para conhecer gente? Então, tem várias possibilidades. Então, uma forma cômoda de você estar começando a fazer esse networking é o quê? Participando de grupos com outros brasileiros. Que grupos? Grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram.
E é bem interessante que nesses grupos, geralmente as pessoas postam vagas de emprego. Ah, tá precisando de gente para trabalhar em tal turno, na fábrica que eu trabalho. Tá precisando de gente para trabalhar em tal horário lá no restaurante. E é super importante. Se você não tem emprego, para pegar a experiência canadense, aceita esses empregos entry-level. Não existe aqui no Canadá a cultura do subemprego. Por quê? Essa questão do subemprego, que é muito comum no Brasil, que o pessoal não dá muito valor para trabalho braçal ou trabalho que não teve estudo acadêmico, aqui no Canadá meio que não existe. Por que não existe? Porque aqui, depois que teve a independência do Canadá, o Canadá não estava vivendo o período da escravidão. Teve povos escravizados negros que vieram para cá na época das colônias, mas depois da independência do Canadá, em 1867, isso não faz parte da história da Federação do Canadá. Então, isso não faz muito sentido para eles. Há emprego braçal e emprego não braçal. Então, para eles, todo emprego é emprego digno. Então vai ter gente que trabalha, por exemplo, de assistente administrativo, 40 anos. Gente que é caixa de supermercado por 20 anos. Gente que trabalha no Tim Hortons por vários anos. É bem interessante, quando eu cheguei aqui, eu fui lá no McDonald's e tinha muita gente de terceira idade trabalhando lá. Que estavam aposentados e trabalhavam part-time nessas lanchonetes. E coisa que não é muito comum no Brasil. A gente vê geralmente gente que acabou de sair da adolescência trabalhando nessas lanchonetes. Então, uma forma cômoda é você participar desse grupo de brasileiros. Ah, tem outras formas de você conseguir um network? Tem. Se você está estudando no college, ou estudando um curso de inglês, ou fazendo outros cursos, e pegar um contato, uma referência dos professores. Isso me ajudou muito. Eu fazia inglês, eu pedi se eu podia usar um dos 3 professores como minha referência pessoal. E a minha professora topou ser minha referência, e ela ajudou muito a me preparar para as primeiras oportunidades de emprego que apareceram. Então, se você está estudando, tenta ver se algum professor topa ser sua referência. Outra forma de você também conseguir referências é você participando da vida no Canadá. O que aqui é muito forte no Canadá é o voluntariado. Então, às vezes também nos grupos do Facebook, você entra lá, por exemplo, Daddies in London, Daddies in Sarnia, Daddies in Toronto, grupos de pais. O que vai acontecer? Vira e mexe, eles falam assim, gente, ó, vai ter um dia que a gente vai estar no supermercado arrecadando alimentos para o food bank da cidade. Quem topa ir lá ajudar a embrulhar as compras no supermercado? E você coloca o seu nome, que topa participar, escolhe o horário que vai participar. Ou então, por exemplo, eles vão pintar uma escola durante o verão, as férias de verão. Aí você coloca seu nome também, eles vão marcar o dia que eles querem para fazer isso também. Ah, eles vão pegar um dia para cortar a grama de uma casa de repouso. Então é super legal que eles vão marcar lá e você acaba conhecendo as pessoas também. Ah, outra forma também de você conseguir o networking é você participar de uma igreja. Por exemplo, eu, no meu caso, sou católico, e lá na missa é super interessante que as pessoas vinham bater papo comigo. Ah, você é novo, bem-vindo, tal. E aí eu fui no bingo várias vezes, ganhei de vez em quando alguns prêmios no bingo, e as pessoas começam a puxar papo com a gente. E logo começam a perguntar, o que você faz, quando você chegou aqui e tal. Elas se interessam por vocês. Principalmente a pessoa da terceira idade. A pessoa da terceira idade gosta de conversar. E se você está propício a conversar, eles começam logo a falar assim, ah, peraí, vou falar com meu filho, vou falar com o meu colega. Então, ajuda bastante, se você tiver alguma religião, fazer parte dessas associações religiosas. Conseguir o meu networking, as pessoas vão contar para mim que estou conseguindo emprego. O segundo ponto é o quê? Conseguir ajuda para você formar o currículo, tá? Muita gente acontece, no Brasil a gente tinha aquele currículo padronizado e acabava entregando aquele currículo para tudo quanto é lugar. Aquele currículo nosso brasileiro que a gente coloca tudo que a gente fez, todos os cursos, todas as palestras e assim por diante, não cai muito bem aqui. Por quê? Porque já que você está procurando um emprego entry-level, por exemplo, vou trabalhar como atendente no McDonald's. Não adianta você colocar lá que você tem pós-graduação na Unicamp, pós-doutorado no ITA, porque eles não vão contratar. Porque eles sabem que esses empregos são empregos de alta rotatividade e uma pessoa que é overqualified, super qualificada, vai ficar ali 2 semanas, 3 semanas e logo vai sair. Então, é super importante você procurar ajuda para você montar o seu currículo. Eu tive a ajuda da Goodwill, que é uma organização sem fins lucrativos espalhada por toda a América do Norte, e lá eu marquei um horário e a moça que assentou comigo, tipo uma assistente social, ela sentou comigo, pegou meu currículo completo do Brasil, que eu tinha traduzido, e ela falou assim, não, vou mexer tudo. E
nessa ajuda, ela me preparou 4 tipos de currículos diferentes. Um currículo para emprego entry-level, um currículo para trabalhar nas plantas químicas lá em Sarnia, um outro currículo para ser tutor e professor, um currículo para trabalhar com profissões técnicas. Como eu tenho conhecimento de eletrônica e mecânica, ela preparou também esse 4º currículo. E é super interessante que o currículo para a profissão entry-level era uma página só. O currículo para ser tutor em profissões técnicas eram 2 páginas. Então eu tinha esses 4 modelos de resumê que eu imprimia na Goodwill mesmo. Eu tinha direito a imprimir 20 páginas por dia de graça, então eu imprimia lá meus currículos, ia na Job Fair do Leamington College ou outra Job Fair da cidade e eu deixava esses currículos diferentes. Pô, essa vaga aqui é para trabalhar na manutenção, então vou deixar o currículo de trade. Ah, essa vaga aqui é para trabalhar como lavador de louça, então vou deixar o currículo simples, que é de uma página só. Então procura ajuda para você montar o seu resumê. E além da ajuda do resumê, você também tem ajuda para preparar a cover letter, que é mandada junto com o seu currículo, onde você vai estar se apresentando e dizendo por que você cabe naquela vaga e por que você quer trabalhar naquela empresa. Então a cover letter também é super importante. Bom, então procure ajuda para fazer a cover letter e para fazer os seus diferentes tipos de currículo. E o terceiro toque, se preparar para a entrevista. Na entrevista, o que vai acontecer? Eles gostam de perguntar assim para vocês: ah, você já passou por alguma situação onde você não conseguiu contornar? Como que você fez nos próximos dias? Ou então eles vão perguntar para vocês: ah, deu uma situação que você teve que lidar com um colega de trabalho e o que você fez? Então, eles gostam de perguntar situações diversas do dia a dia. E é super interessante que, geralmente, o pessoal que é o recrutador, eles vão saber se a resposta é decorada ou não. Então, se prepara, treina bastante com vários tipos de respostas diferentes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com as questões mais comuns que eles perguntam durante a entrevista, para você já treinar e se adaptar. E também, para a entrevista, não vá com roupa casual. É super importante você ir de social. Então, por exemplo, ir com calça jeans, roupa customizada, isso pega muito mal. Ah, mas eu vou trabalhar, por exemplo, de zelador. Eu tenho que ir de roupa social? Tem. Vou trabalhar de dishwasher, lavador de louça. Eu tenho que ir de roupa social? Tem. Isso é uma coisa super importante pra gente. Eu tinha passado por 7 entrevistas de emprego até então, eu procurando para ter essa experiência canadense, e todas elas eu tinha ido de jeans. Aí a Heather, a minha professora de inglês, que serviu como minha referência canadense, ela falou o seguinte: você tá indo de calça jeans ou de roupa social? Eu tava falando para ela, tava fazendo entrevista e não tá conseguindo emprego. Eu falei assim: eu tô indo de calça jeans, que eu sempre usei calça jeans para fazer entrevista. Ela falou assim: não vá de calça jeans. Calça jeans é uma roupa super casual e informal. Para entrevista de emprego, você tem que ir lá dizendo assim: eu me preparei para estar aqui. Pode ser um pouquinho de preconceito, mas isso é super importante aqui no Canadá. Toma cuidado com a roupa que você vai. Inclusive, se você está aqui no Canadá e sofreu para conseguir o primeiro emprego, pensa bem, eu fui com roupa jeans, com roupa casual para fazer essa entrevista, tá? E uma coisa super interessante é que também, muitas vezes, não é porque você foi indicado que você vai conseguir aquela vaga. No Brasil tem muito disso, né? Você foi indicado, aí faz a entrevista para inglês ver, você é contratado. Não. Aqui é muito mais justo. A indicação, a pessoa só coloca você de frente para o entrevistador. Mas a parte para concluir a sua contratação depende só de você. E aí, gente, você que está aqui no Canadá, já passou por essa fase de conseguir o primeiro emprego, tem outras dicas, outros toques? Deixa aqui nos comentários para as pessoas saberem e vamos fazer o pessoal participar, eu contribuir com eles mais. Se tiver alguma coisa que eu não falei, pergunta aqui que eu vou estar respondendo nos próximos vídeos. Tá bom, gente? Um abração e até mais!